Meu nome é Silvia, eu sou de Piracicaba, eu sou assistente social, não estou atuando no momento, também sou envolvida com as coisas da igreja. Eu quero fazer esse curso, eu quis fazer esse curso por conta de poder ter mais domínio, né? Até porque como assistente social a gente tem muitas reuniões, tanto com usuários quanto com a equipe técnica, apresentações, né? Na igreja também palestra, encontro de mulheres, então preciso desse domínio, né, na questão da comunicação. Eu vim falar sobre procrastinação. Eu vendo aqui um pouco da história, cada um falando um pouquinho da sua história, eu vejo quanto de traumas a gente acaba falando das nossas dificuldades um pouco como só timidez, como alguma coisa assim, que fica meio oculto. Na verdade, a procrastinação, até pouco tempo, ela era tratada como preguiça. Eu tenho preguiça de realizar certas funções, quando, na verdade, a procrastinação ela é um desalinhamento emocional, por conta de traumas que são causados, como ele citou dele mesmo, né? Que ele queria aprender a nadar, mas por conta do que aconteceu na infância, que ele nem lembrava, até hoje isso paralisa. Então, o que eu vim trazer um pouquinho é o quanto que nós temos que refletir naquelas questões que nos paralisam, o que é trauma. Se você vai ter que buscar uma ajuda profissional, se de repente só uma ajuda espiritual, a gente que é da igreja, a gente vê Deus fazendo o caminho inverso. A gente tem que ir num psicólogo e contar para que ele nos ajude. Deus já sabe aonde está o nosso problema e nos ajuda diretamente. Então, assim, é de extrema importância, porque isso atrasa a nossa vida profissional. É engraçado que eu fiz uma pesquisa e a Trend Solutions, que é uma empresa que trabalha com isso, de 4.000 pessoas que ela fez essa entrevista para poder saber um pouco a respeito disso, 86% das pessoas falaram que procrastinam mais na vida pessoal do que profissional. Mas por quê? Porque, na verdade, as coisas começam na nossa vida pessoal. Começa quando você é criança, começa na sua adolescência, começa com a timidez, começa com aquilo que você deixou de fazer por conta que vai te dar um gatilho, né? Hoje a gente usa muito essa expressão gatilho, né? Te dá um gatilho emocional. Então, aquilo que te traz um gatilho emocional, você faz uma volta para não realizar, para não estar naquele lugar, para não fazer aquela faculdade, para, de repente, não conversar, abordar uma menina, porque levou um fora de outra. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente pensa. A gente fica uma vida paralisado. A nossa vida ela fica ali, presa naquilo, e a gente não sabe como fazer. Então, o que leva um pouco a gente a ter essa solução para isso? Para esse alinhamento emocional, que a gente precisa alinhar as nossas emoções, né? Então, a gente precisa ir atrás de ajuda. Não só olhar como, olha, aconteceu alguma coisa comigo. É a questão da percepção. Então, o funcionário de uma empresa, ele é bom. A Viviane ela é ótima para fazer certas coisas. Mas quando, vamos supor, né, você trabalha sozinha, né, você tem, acho que, seu consultório. Não? Você tem outras pessoas acima, e, de repente, alguém pede alguma coisa para ela, fala, mas ela é tão boa para tanto. Toda vez que eu peço isso para ela procrastina. Isso tão fundo. E a gente precisa prestar atenção porque isso rouba uma boa parte da nossa vida. A gente que trabalha com as coisas da igreja, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa chega para pedir oração e você começa a conversar com a pessoa começa a falar coisas e você vai vindo, e começa a relação com a sua mãe, com o seu pai, como foi, e você vai descobrir lá na infância que aquilo que está atrapalhando o casamento. Teve uma mãe muito dominadora, quando era pequeno, a mãe fazia, acontecia. Ele vai namorar uma mulher parecida com a mãe e ele vai namorar 7 anos para não casar com aquela mulher, para não remeter ele àquele sentimento que ele tinha debaixo do mesmo teto com a mãe. Então, assim, é uma coisa que nos paralisa. E ela tem vários viés, vários. Ela pode ser de ordem
profissional, de uma humilhação que você passou num trabalho anterior, você vai mudar para outro, você não quer mais exercer aquela função, você tem dificuldade, sendo que está dentro da sua linha, da sua área mesmo de execução, mas você tem, e você tem capacidade. Ela pode ser por causa de uma depressão, mas assim, da onde vem? E às vezes a depressão é uterina. Tem um caso muito interessante, uma vez um sacerdote contando para a gente durante uma homilia, que tinha um casal que não conseguia engravidar, e eles procuraram o médico, fizeram todo o tratamento lá, fizeram os exames, não tinha nada que impedisse eles de engravidar. E daí, terapeuta, não sei o que, a última tentativa foram no sacerdote. E daí esse sacerdote falou assim, eu orei por ela, e o Senhor me revelava que quando a mãe dela estava grávida dela, teve uma complicação, e ela sofreu muito para nascer. E contou isso para a moça, falou, olha, assim, 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 durante a sua mãe. Ela falou assim, mas minha mãe nunca falou nada disso. Falou assim, traga sua mãe aqui para mim. E conversou com a mãe, e orou pela mãe. A mãe falou para ela, filha, me perdoa, tal, foi verdade, não sei o quê, não sei o quê. Fez um momento de perdão entre elas, a moça, depois de pouco tempo, engravidou. Por causa de um problema uterino, ela procrastinava em querer ser mãe. Ah, não, amor, vamos deixar para o ano que vem. Ai, vamos aproveitar mais só nós dois. Ah, mas um filho agora não dá, mas as questões financeiras. Então, gente, isso está inserido de um jeito que, assim, é desde criança, às vezes até uma pessoa mais velha, mais idosa. Então, a gente precisa entender isso como uma questão até de saúde mental. Às vezes, uma falta de perdão, qualquer coisa, pode levar a gente a procrastinar e a gente não pode ficar vendo isso só como uma preguiça. Acabou essa questão da preguiça. Se você consegue ter essa percepção, você precisa ir atrás daquilo, da resposta que vai te levar a caminhar, dar passos, a se desenvolver. E estar aqui hoje, para muitos de nós, é essa questão, porque é sair do lugar de conforto, por causa de timidez, de medo. Meu Deus, como isso é tão profundo, como está tão enraizado, né? Tanto que 86% da população procrastina na vida pessoal. Então, atrasa muito a qualidade de profissional que você pode ser, atrasa muito o seu relacionamento entre marido e mulher, atrasa muito todas as coisas.